Graça e paz de novo aos irmãos, tá bom? Glória a Jesus. Eu vou repetir a leitura que começou agora a transmissão da palavra somente. Amém? O culto não foi transmitido, não, foi a palavra. Amém? Olha aí, Jó 42, do 1 ao 5. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó da cinza. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa leitura. Fala conosco, ministra os nossos corações, vem de encontro às nossas necessidades. Ó Deus, fala com o teu povo, com os teus filhos, e seja isso para a tua glória. Põe então somente tuas palavras em meus lábios, para eu não falar de mim, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio. A igreja diga amém. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, aqui um texto que todos nós conhecemos, e creio eu que a grande maioria de nós já buscamos refletir muito acerca dessa passagem, acerca da história de Jó. Amém? Mas hoje eu quero destacar aqui alguns pontos da história de Jó. Primeira coisa que eu queria destacar é que a maioria de nós, pelo menos essa é uma percepção minha, posso estar errado, mas a maioria de nós chegamos na presença do Senhor, amém? Sofridos, muitos despedaçados, muitos abatidos, e Jesus e se revelou e se revela a nossa salvação. E verdadeiramente Jesus, Ele nos salva, Ele nos salvou. E essa salvação, ela é real e foi real em nossas vidas, quando nós chegamos para Jesus. Porém, não é o caso de Jó, porque diz a palavra que Jó, ele era próspero. Jó, ele era feliz, próspero, nada faltava a ele, em nada. Ele demonstrava ser emocionalmente, conjugalmente, familiarmente, socialmente, ele demonstrava ser uma pessoa feliz, bem financeiramente, socialmente, e também aparentava estar bem com Deus também. O próprio Deus, ele vai dar testemunho de Jó, temente a Deus, homem que se desviava do mal, homem de oração, justo. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Mas nós lemos aqui no capítulo 42, Jó falar: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele, quando estava por cima, quando estava bem, ele servia a Deus, ele adorava a Deus. Quando nada lhe faltava, quando tudo estava bem, Jó, ele já se revelava um servo fiel ao Senhor. Então, não parece que Jó veio para a presença de Deus
por lutas, por aflições, por dificuldades, como acontece com a maioria dos crentes hoje, das pessoas que hoje se chegam a Deus. Ao contrário de Jó, hoje a prosperidade, a riqueza é uma verdadeira tentação e ameaça à vida cristã, quando pelo dinheiro, pela prosperidade material ou social, financeira, muitos acabam se afastando do caminho do Senhor. Muitos acabam se desviando de Deus, não é? De Deus. Há coisas que Deus realmente não pode fazer e não faz. Há respostas que verdadeiramente Deus diz não. Mas por amor de nós, por amor de muitos, para não o perder. Para que a bênção não seja feita maldição por aquele que não sabe viver a bênção. Não sabe. E acaba se desviando. Olha quantos jovens, quer ver quantos jovens já se desviaram por causa de moto, por causa de carro, por causa de namorado, namorada. Quantos por causa de uma carreira profissional, por causa de um emprego, quantos já se desviaram por essas coisas? Quantos? Mas a Bíblia diz que Jó, ele era próspero, rico, e era fiel ao Senhor, e era temente a Deus. E era homem que adorava a Deus. Ele era adorador. A prova dele, ao contrário do que pode ser a prova para muitos hoje, a prova dele foi exatamente que lhe fosse retirado tudo o que ele tinha. Hoje, muitos de nós podemos dizer, não, eu sirvo a Jesus e eu não tenho nada a perder. E não temos mesmo nada a perder. O problema é quando achamos que temos. Aleluia. Pergunta ao teu irmão, é só para refletir. Tem alguma coisa a perder para fazer o que Jesus manda? Diga aí. Será que temos alguma coisa a perder para fazer a vontade de Jesus? E essa foi exatamente o pensar de Satanás. Ora, tira o que ele tem e tu vai ver. Irmãos, essa reflexão é muito forte. Tira o que ele tem e tu vai ver o homem blasfemar de ti. Esse foi. Embora aqui Satanás ele é sujo. Ao contrário, sabe o que é que ele diz hoje? Dá a ele riqueza, fama e você vai ver quem ele é. Você está entendendo? Satanás ele é sujo. Se Jó não tivesse nada, talvez a proposta de Satanás foi, também ele depende de ti, por isso que ele está no teu pé. Dá a ele e tu vai conhecer o homem. E talvez a prova fosse essa. Como nós, nos nossos dias, ouvimos muito falar. Dá a ele poder e dá a ele riqueza e você vai ver quem ele é. O oposto da prova de Jó. O oposto da prova de Jó. Com isso, primeira coisa, seja como for, irmãos, seja como for, nós precisamos se revelar fiel ao nosso Deus. Seja qual for a tua prova, seja qual for a tua situação. Aleluia.
E diz a Bíblia, e nós conhecemos, que Deus vai permitir, Deus vai autorizar que Satanás tire tudo de Jó. E Deus apenas disse: não o mate, porque ele é meu. Não o mate. E Jó, ele vai perder tudo, vai passar por um processo que todos nós conhecemos. Até os seus filhos são mortos. Deus permite até que seus filhos morram. Sua esposa se desespera e num determinado momento diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: tu falas como uma louca, mulher, porque nós soubemos receber as bênçãos, nós soubemos receber as vitórias. E por quê? Aleluia, abandonar Deus quando estamos na adversidade. Jó, ele declara: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Diz que Jó, ele se prostra e adora o Senhor, e diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorava a Deus na bonança, mas ele se revelou a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo. Eu vejo na Bíblia Paulo falar sobre isso. De tudo, Paulo diz: de tudo o Senhor me deu experiência. Eu sei estar alegre com meu Deus em toda e em qualquer situação. Eu sei estar exaltado, eu sei estar humilhado. Eu sei estar viver em fartura, como também em escassez. Aí é quando ele vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, vindo para o exemplo de Jó, então ele vai passar por um processo completamente reverso de tudo aquilo que ele viveu. Uma experiência completamente contrária das suas experiências anteriores. Mas quando ele diz: eu te conhecia de ouvir falar. Quer dizer, só de ouvir eu já era fiel a ti. Só de ouvir eu já te adorava. Só de ouvir. Mas agora ele demonstra ter avançado. Ter ganhado mais experiência. Agora os meus olhos te veem. E aí exatamente está, irmãos, uma palavra-chave nessa frase de Jó. A experiência que nós adquirimos com Deus. Quando nós, eita Jesus, quando nós não saímos do lugar, quando nós não saímos da porta, quando nós não olhamos para trás, quando nós não abandonamos. Jó não deu ouvido à sua esposa, disse: não. Bendito seja o nome do Senhor. E diz que Jó adorou. E aqui o que eu acho lindo, e o que eu quero falar, é exatamente, irmãos, que viver o Evangelho, viver com Deus, é ter experiência. Ter experiência. Ele disse: eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Mas a experiência de Jó, olha para mim, a experiência de Jó foi agradável, humanamente falando? Não. Foi dolorida, foi sofrida. Mas naquilo que ele passou, presta atenção, ele conhecia de ouvir, mas agora o conhecimento dele, a intimidade dele era maior. Agora ele tinha mais experiência com Deus. Agora os meus olhos te veem. E eu quero dizer que experiência com Deus vale mais do que ouro, do que prata, vale mais do que o mundo possa te oferecer. Experiência com Deus, irmãos, é insubstituível. Experiência com Deus. Olha,
E quando eu olho o Evangelho de Gênesis a Apocalipse, é o que eu vejo de Deus para nós. Querer ser pai presente, amigo presente, Deus presente, Rei presente, Senhor presente. Porque Ele deseja tanto a nós. Ele deseja tanto a mim e a você. O homem, ele ama tanto o ser humano, tanto, que o projeto dele desde o início foi um dia habitar, morar em nós e conosco. Nós com ele e ele conosco. Esse sempre foi. A gente que tantas vezes, né, tantos de nós, lembrando do tempo que eu procurava a Deus. Eu procurei tanto a Deus, sem saber onde achar, sem saber onde encontrar. Tu já teve esse tempo de procurar Deus também? Eu já disse, Deus, onde tu está? Eu já gritei do meu quarto, olhando para o céu, Deus, cadê tu? Porque eu estava perdido, não sabia quem era Deus, nem onde o encontrar. E eu gritei por ele. Deus, se tu existes, dizia eu. E eu não conhecia ainda o amor dele, nem o plano dele por nós. Por nós. De estar conosco sempre. De habitar em nós. De fazer, como disse Jesus, de fazer em nós morada. Jesus, antes de voltar para o céu, ele disse assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei, nem vos desampararei nunca, jamais. Ele sabia que nós iríamos ficar aqui porque havia uma necessidade. Há uma necessidade. Meu Deus, você só vai no tempo, é só quando Deus chamar, porque há um propósito e uma necessidade de você com Deus aqui, de você servir a Deus aqui, de você testemunhar de Deus aqui. Há um propósito para a igreja estar aqui. E aqui, Ele quer andar conosco. Ele quer andar conosco. Ele permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões. Ele não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões. Foi angustiante, eu acredito que foi angustiante. E quando Nabucodonosor disse assim: eu quero ver quem vai me impedir hoje de lançar vocês na fornalha. E lançou. O rei estava tão irado que lançou aqueles jovens na fornalha. E ainda disse: eu quero ver qual é o Deus que vai me impedir de lançar vocês na fornalha. E mesmo com essa arrogância toda, essa exaltação toda, Deus permitiu a exaltação, a arrogância do rei. Ele permitiu o rei falar desse jeito, e ele permitiu o rei jogar aqueles jovens na fornalha. Mas eu estou falando aqui do exemplo de Jó, irmãos, que a experiência que adquirimos quando não negamos o seu nome, quando nos mantemos firmes na fé, quando não nos vendemos, quando não nos corrompemos ou não nos deixamos corromper, a experiência, aleluia, irmãos, não tem preço, não tem ouro, não tem prata, porque Ele continua sendo o quarto homem
na minha fornalha e na tua. Ele continua sendo, ele continua tapando a boca do leão na cova, na minha cova e na tua cova. Isaías, o profeta, no capítulo 43, ele diz assim, eu vou ler porque senão eu vou resumir, eu vou pular alguma coisa, mas eu quero ler do jeito que está aqui. Isaías 43, ele diz assim, profeta Isaías, glória, bastante conhecida a passagem, diz assim, está aqui. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não está dizendo que vai livrar de passar, mas ele está dizendo, mas quando tu passar, mas quando tu sofrer, mas quando fizerem com você, eu estarei contigo. Ele diz assim, aleluia, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque sou eu, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. A experiência, irmão. A experiência. Olha, a experiência nos mostra, veja Jó. Jó, ele era fiel, ele era temente a Deus quando tudo estava bem. Mas quando o negócio mudou, quando o cativeiro dele mudou para pior mesmo, ele permaneceu fiel. E a experiência, preste atenção, irmão, a experiência que ele adquiriu com Deus, quando tudo estava ruim, quando tudo estava contrário, quando nada estava dando certo, a experiência que ele adquiriu com Deus foi maior do que a experiência que ele tinha antes. Uma coisa é você saber que Deus salva e Ele salva mesmo. E outra coisa é quando você passa pela experiência de salvação e Ele te salva de uma situação. Uma coisa é saber. Uma coisa é saber que Jesus cura. E cura mesmo. Mas outra coisa é ser curado por Jesus. A experiência, o nível de experiência é outro. Então preste atenção, a Bíblia diz assim, não temas o que há vez de passar. Olha só, não temas o que há vez de passar. Por quê? Porque Ele estará com você. Ele não vai soltar, diga teu irmão, Ele não vai soltar a tua mão. Diga, Ele não vai te abandonar nunca, jamais. Aleluia. Então também não solte a mão dele. Aleluia. Também não o deixe. Nós lemos no decorrer do culto o salmista dizer, ainda que se acampe um exército contra mim. A gente leu o Salmo 27. Salmo de número 27. Aleluia. Por isso que a igreja vai subir vitoriosa. Porque não, meu Deus, é forte aqui que eu vou dizer, porque não haverá nada que o anticristo poderá fazer, não haverá nada que o inferno poderá fazer, não haverá nada que Satanás poderá fazer, aleluia, que venha tirar os que são de Deus das mãos de Deus. Os que são de Deus vão subir vitoriosos. A Bíblia diz, se possível fosse, não é possível, se possível fosse, Ele enganaria até mesmo os eleitos de Deus. Mas aqueles que são de Deus, aleluia, segue o exemplo de Jó, segue o exemplo de Paulo, segue o exemplo dos apóstolos.
Diz a Bíblia que a igreja está firmada na doutrina dos apóstolos. Os vencedores são imitadores da fé. Então preste atenção. E esses momentos de experiência com Deus, preste bem atenção, são os melhores momentos. O que a gente vai levar daqui são as nossas experiências com Deus, primeiramente. O que tem de melhor para a gente levar daqui são as nossas experiências com Deus. Por isso que dificilmente, outro dia eu estava orando, mas Jesus, tira isso de mim. Mas como é que eu estava pedindo para Deus tirar uma coisa que Ele quer que eu faça? É porque, muito dificilmente, irmãos, quando eu estou pregando, eu não falo algo que Jesus fez na minha vida. Sempre vem um testemunho, sempre vem uma situação. Porque a experiência com Deus é que nos marca, irmãos. Nós somos marcados. Paulo diz assim, eu trago comigo as marcas de Cristo. Mas são as nossas experiências, a experiência que ele teve com Deus. A experiência de salvação. Paulo disse que ele não tinha mais como voltar atrás. Depois que a gente tem experiência com Deus. E às vezes, olha para mim, e às vezes, o que nós precisamos é ter mais experiência com Deus. Porque a gente é fraco de memória, irmão. O ser humano, ele é fraco de memória. O ser humano, ele esquece muito fácil das coisas. Davi diz que no momento de desespero e de fraqueza, no momento difícil, diz que Davi se fortaleceu em Deus. E como ele se fortaleceu? Como foi que ele teve coragem para lutar contra os gigantes? Experiências com Deus passadas. Não, uma vez, o leão atacou a ovelha do rebanho, que eu tomava conta, o rebanho do meu pai. E eu fui contra o leão, e o meu Deus entregou o leão na minha mão, me deu vitória sobre o leão. Depois foi o urso, e o meu Deus me deu vitória sobre o urso. Aí ele vai dizer, esse gigante também vai cair. Deus também vai entregar esse gigante nas minhas mãos. O que foi isso? Experiência. A Bíblia diz que o crente, ele avança de glória em glória e vitória em vitória. Profetiza na vida do teu irmão, diga assim, você vai avançar. Diga de glória em glória. Diga, e vitória em vitória. Diz que Davi, desesperado, chorando, quando não tinha mais força para chorar, aí ele lembrou-se, olhou para o céu. Aí clamou a Deus. Aí Deus, estou aqui. Tu está conosco, Senhor. Ele disse, eu estou com vocês. Mas como é que aconteceu isso? Eu disse, eu sempre estive com você. Mas e agora o que eu falei? Levanta e corre atrás do prejuízo, porque eu não deixei vocês. Eu estou com vocês. Aí dizia, tudo você vai restituir. Olha o que é que Deus fala para Davi. Aí, mas por que eu passei? Para ter experiência com Deus. Para encerrar, porque o tempo chegou, irmãos, é você quem vive a sua vida. Preste atenção. Deus já disse que está com você. Deus já disse que não te deixa nem te desampara. Tu já sabe que Ele é Deus.
Amém? Mas veja só, mas é você que vive. É você que trava as suas escolhas. É você que decide. É você que vai ou não vai, faz ou não faz. Direita ou esquerda, é você. Presta atenção, é você quem vive. O que Deus está dizendo é que Ele é o teu Pai, é o teu Senhor, e que Ele estará presente na tua caminhada, na tua vida. Todo o tempo Ele não vai te deixar. Qual era o segredo de Davi? O segredo de Davi é que, sabendo disso, sabendo que Deus estava com ele, Davi, ele sempre orava a Deus. Senhor, e agora? Como é que eu faço? O Senhor está vendo isso? O Senhor está vendo aquilo? A oração. Davi era adorador e também era homem de oração. E ele deixava Jesus instruir. E ele seguia, ele deixava Deus o instruir. Jesus ainda não havia sido revelado, né? Ele deixava Deus o instruir. E ele, enquanto ele seguia as instruções de Deus, tudo dava certo, tudo ia bem. Ainda que Deus, para forjar nele um guerreiro, um soldado, Deus permitia a situação difícil, para saber como ele ia se portar, como ele ia agir. Mas por quê? Porque Deus está forjando um soldado. Amém? Deus quer um soldado. Deus quer um bom soldado, um soldado preparado. Só que você nunca foi soldado. Aí você é recrutado por Deus. Amém? Está ali o jovem ali, o jovem Arthur, né? Foi servir o quartel, entrou lá como recruta, né? Aí vamos para o treinamento para ser soldado, né? Aí passa pelo arame farpado, joga na lama, corre aqui, corre lá, fica no sol, fica em pé. É ou não é? Aí teste de resistência. Rapaz, estou com fome, vai comer agora ninguém. Olha, mas por que Deus está talhando, forjando, preparando o soldado? É assim ou não é? Aí depois você passa por aquele período de treinamento, amém? Aí formou soldado, epa, aí já é um soldado. Olha, mas lá no céu é uma escada assim, ó, é uma escada. Ei, quem parou de subir, volte a subir, porque tem escada para subir. Aleluia. Ei, quem está descendo a escada pode parar de descer, olha para o alto de novo e volta a subir. Volta a subir. Entende? Porque a passada é a tua passada. É você quem dá o passo, é você quem sobe. Deus está dizendo que Ele apenas será com você. Mas somos nós, irmãos, que vivemos o Evangelho ou temos que viver. Somos nós que obedecemos ou temos que obedecer. Somos nós. Então, veja só. Eita, outra desceu do céu aqui. Amém? Quem tem que fazer diferença na sua vida é você mesmo. Não é ninguém que vai fazer diferença na sua vida, não. Eu não posso fazer diferença na sua vida. Eu posso orar por você. Mas é você quem vive. É você quem exerce, olha só, é você quem exerce o seu papel de crente, o seu papel de servo, o seu papel de filho de Deus. É você quem exerce. Agora Deus, presta atenção, Deus está contigo. Quando eu errar, pastor, Ele vai estar com você também. Quando eu errar, Ele vai estar comigo, vai estar com você. Ele prometeu, não te deixo nem te desamparo. O Espírito Santo lá, o auxiliador, o paráclito divino,
te dando discernimento, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e te apontando sempre por trás de ti, como uma mão, diz o profeta, uma mão por trás de ti, te apontando o caminho. Ei, batendo no teu ombro, é por aqui. Ei, é por lá. Ei, é assim. Mas o caminhar é teu. O caminho é teu. Ele disse para Elias assim: Elias, o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Elias estava tendo experiência com Deus. O homem orava, caía fogo do céu. Mas passou por uma aflição, entrou em depressão, entrou dentro da caverna, e na caverna se escondeu. Aí Deus foi lá na caverna, Deus estava na caverna. Não tem como se esconder de Deus, Deus estava na caverna. O que é que tu está fazendo aqui, Elias? Mataram todos os teus profetas, e também estão querendo me matar. Ele estava em depressão, ele disse assim: eu não sou melhor do que meus irmãos, eu quero morrer, me mata. Aí Deus disse: levanta, come e bebe, porque o teu caminho é sobremodo longo ainda, Elias. Mas Deus estava com ele na caverna. Você está entendendo? O salmista disse assim: de onde eu fugirei de ti? Para onde eu me ausentarei da tua presença? Se eu subir ao mais alto céu, tu lá estás. Se descer ao profundo do abismo, ao inferno, lá tua mão me pega. Lá tua mão me pega. Mas a experiência, entende? A experiência de você poder clamar ao Senhor e ver que são verdadeiras a palavra do profeta: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E quando você clama, Deus responde. Aí alguns descobrem assim: o inimigo estava me enganando, estava dizendo que Deus não me ouvia mais, que Deus não era mais comigo, que Deus não estava mais se importando para mim. Tudo mentira. Tudo mentira. Então, Deus permitiu Jó passar. E Jó descobriu e adquiriu maiores e poderosas experiências com Deus. E diz que depois dessas experiências, Deus muda o cativeiro de Jó e dá a Jó, irmãos, o dobro do que antes ele possuía. Tudo o que Deus queria era dar a Jó experiência com ele, mais experiência. Então, não tema, porque a experiência que temos com Deus nas situações é a melhor coisa da nossa vida, a experiência que temos com Deus. Então, nunca, eu peço a Deus que Ele preserve minha memória para eu nunca esquecer de nenhuma das experiências maravilhosas que eu já pude ter. E eu peço a Deus: Deus, eu quero mais. Eu quero mais experiência, eu quero contemplar mais do teu agir, do teu mover, da tua glória, das tuas maravilhas, porque só o Senhor opera maravilhas. Então descansa e deixa Deus fazer na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua vida. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. A vitória já é tua, em nome de Jesus. A igreja fica de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Glória. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Aleluia, que ela cumpra, Senhor, com o propósito pelo qual ela foi enviada. Que a tua boa vontade prevaleça em nossas vidas. Ó Deus, aleluia, que o teu povo cresça em confiança em ti, em certeza
da tua fidelidade, do teu amor, da tua graça incomparável, derramada, Senhor, para com cada um de nós. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, ó Deus, nesse mês festivo, nesses dias que se seguem, que teu nome seja glorificado na vida de cada um, supre a necessidade de cada um, não deixa, Senhor, faltar, ó Deus, aleluia, derrama a tua bênção sem medida, ó Deus, aleluia, dá vitória, Senhor, ao teu povo. Ó Deus, como em paz tu trouxeste cada um à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar de posse da bênção, de posse da vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, a igreja diga amém. Rapidinho, quinta-feira, reunião com todos que não são batizados. Então, quinta-feira, uma reunião aqui com todos que não são batizados. Quinta-feira, 7:30 da noite. Amém? Vá na graça e na paz.